Olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui dar uma dica como vocês podem conferir quando estiver dando erro no J100, J150 ou até no I050, I052, que são competentes ao nosso plano referencial. Normalmente, o J100 ele se refere ao balanço e às estruturas de demonstrações, mas normalmente é causado por um erro e por um fator. Então vamos lá? No menu Cadastros, Configurações do plano de contas, Plano referencial SPED-SF, nós temos aqui duas formas de fazer o nosso depara, através do plano de contas da Receita e do plano de contas contábil. Eu vou pelo plano de contas contábil e vou demonstrar algumas informações que normalmente geram erro do J100. Uma delas é o famoso código de natureza invertido. Então, por exemplo, eu estou aqui com uma conta do ativo. Então, a minha conta caixa, ela é uma conta do ativo, natureza devedora e código de natureza 01 ativo. Esse código 01 ativo é o código da Receita. Pode ocorrer que o código da natureza pode estar invertido. Então, por exemplo, sem querer, alguém foi lá e deixou como passivo, ou se não fez o referencial diferente. Então, por exemplo, eu vou dar um F5 aqui e vou pegar uma conta do passivo. Quando ocorre isso, seja em qualquer grupo ou em qualquer conta do plano de contas, se a natureza do seu plano de contas for, por exemplo, ativo, devedora, aqui precisa estar também como 01 ativo e o referencial dele também precisa estar com a mesma natureza da conta. Quando isso ocorre, eu preciso vir aqui e ajustar. Então, por exemplo, minha conta do ativo, vou colocar o código do ativo e o referencial dela não pode estar diferente. Hoje, o nosso sistema, ao gravar, ele mesmo emite uma mensagem. Código da natureza, conta contábil, diferente do código da natureza, conta referencial. Essas duas informações precisam ser casadas. Quando a natureza for ativa, o referencial precisa ser ativo. Quando a natureza for passivo, o referencial precisa ser passivo. Patrimônio líquido com patrimônio e resultado com resultado. Normalmente, isso ocasiona o erro do J100. Então, quando houver esse erro, venham até aqui e corrijam para a conta correta. Se for apenas o código que estiver errado, você clica na seta preta e altera para o código correto. Outra situação que ocorre muito do J100 é a nossa conta de resultado do exercício. Normalmente aquela conta de zeramento, a que faz o trabalho do ARI. Ela normalmente está mapeada ou dentro do grupo do PL. Vou demonstrar para vocês como ela deve estar. Então, eu vou lá no final do meu PL. O meu PL, como vocês podem verificar, é o grupo 2.3. Então, aqui, ó, patrimônio líquido. Vou achar aqui o patrimônio líquido para mostrar para vocês. Então, aqui o meu grupo 2.3 é o meu grupo de patrimônio líquido. A conta de zeramento não pode estar no mesmo nível do patrimônio líquido. Lembrando que primeiro nível é o 2 passivo, segundo nível é o 3 patrimônio líquido. Eu tenho que criar sempre no segundo nível um novo grupo para zeramento e nenhuma outra conta do grupo ou de outros grupos podem estar no grupo de zeramento. O meu está aqui no 2.9 e é assim que precisa estar o de vocês, num grupo isolado, seja ele no 2.4, 2.5, um grupo que não tenha outras contas. Então, um nível só para zeramento. Outra situação que ocorre é que a natureza e o código de natureza precisam estar corretos. O código de natureza para zeramento e do grupo de zeramento precisa ser 9 outras. Se estiver como passivo, patrimônio líquido ou resultado ou ativo, vai te dar erro. Então, sempre deixe ela isolada com a natureza e o código outros. Outra situação que não pode ocorrer é o mapeamento da conta de zeramento. Ela não precisa ser mapeada, porque não existe um código referencial exato para zeramento, até porque ela não tem movimento. As contas apenas passam por ela, como transitórias, e saem. Então, não precisa mapear essa conta. Deixa ela assim. Mas um caso que gera bastante dúvida e bastante erro são as contas de resultado. Na hora de configurar as contas de resultado, cuidado! As contas que iniciem por 3.11 são referentes à atividade rural.
Então, se você utilizar o atalho Ctrl S, o próprio sistema vai demonstrar para você tarjado em rosa que essas contas não devem ser utilizadas se a sua empresa for atividade geral. Elas só podem ser usadas para empresas de atividade rural. Então, todos os referenciais que se iniciem por 3.11 ou a partir do 3.11 e estão tarjados aqui em rosa, vai ser de natureza de produtor rural. Se você utilizá-las, lá na ECR vai te trazer problemas, então evite usá-las. Feito isso, é hora de mapear todas as contas. Aproveitando que estamos nessa tela, vou demonstrar um pouquinho como faz esse mapeamento das contas referenciais. Então, iniciando lá pelo nosso ativo, eu já coloquei aqui na minha primeira conta e nós temos duas formas de fazer esse mapeamento. Então, clicando aqui no código auxiliar, eu posso utilizar o atalho F5 ou Ctrl S. Procura a conta correspondente, então a minha conta aqui é fundo fixo de caixa. Procura a conta correspondente lá no plano da receita e vou fazendo isso conta a conta no meu plano de contas. F5, procura a conta que corresponde ao meu banco, dou um OK e ele vai trazendo para a tela. Após isso, clique em gravar e é só gerar sua ECD. Uma boa geração, até a próxima!